Caro estudante, na videoaula de hoje você verá o desenvolvimento do painel semântico de um quarto de bebê que utiliza como referência o design escandinavo, que preza pelo uso de cores neutras, pela escolha de móveis que utilizam madeira e cores claras. E vocês verão então algumas dessas referências na escolha dos acabamentos, das texturas e dos móveis. Então vamos ver o desenvolvimento desse painel semântico. Como vocês podem ver, essa é a planta do dormitório de bebê que nós vamos desenvolver utilizando como conceito o design escandinavo. E para isso eu fiz uma pesquisa rápida, colocando algumas referências de dormitórios de bebês que partem dessa mesma tendência de cores claras, móveis em madeira e esse tipo de acabamento que é comum quando se utiliza a referência do design escandinavo. Então aqui alguns exemplos de quadros que são utilizados. E aí vocês vão perceber a escolha de alguns elementos, como podemos ver nessas referências. Nós vamos desenvolver o painel semântico utilizando o software, um software de edição de imagem, mas você pode desenvolver o painel semântico utilizando recortes e colando numa folha de papel. Nesse caso, nós vamos desenvolver no computador para ficar mais fácil a visualização e demonstrar para vocês como montar o painel semântico. Então aqui eu já fiz a escolha, por exemplo, do mobiliário, dentro do conceito que foi definido, dentro desse estilo de decoração. O elemento do trocador do quarto de bebê, que segue essas referências, conforme nós vimos na pesquisa na internet. Aqui eu inseri então a almofada, que tem a mesma linguagem desse estilo de decoração, e agora vou inserir os quadros como uma referência que poderia ser utilizada. E agora eu vou inserir esse conjunto de quadros no painel semântico com uma referência do tipo de elemento que pode compor esse dormitório. Após adicionar os quadros, foi escolhida a paleta de cores que vai ser utilizada no dormitório. Como vocês podem ver, são cores claras e neutras que vão contrapor com esse azul claro no dormitório de bebê. Conforme nós vimos na apostila, no painel semântico pode ser adicionado diversos tipos de elemento, como frases, cores, os quadros, mobiliário, às vezes simplesmente texturas que podem ser aplicadas em tapetes, cortinas, colchas. Nesse caso eu coloquei essa referência de um outro quarto de criança desenvolvido dentro desse mesmo estilo, em que eu tenho essa cabana e diversas texturas já e materiais, como o quadro, por exemplo, na parede, muito semelhante ao quadro que nós acabamos de inserir. Então eu vou aumentar apenas essa imagem para que fique mais visível no nosso painel semântico. E vou posicionar ela, alterando também a posição da almofada. E já finalizando o painel semântico, eu vou inserir a luminária. Uma luminária, como vocês podem ver, com acabamento em madeira, que é um material bastante comum nesse estilo escandinavo ou nórdico. E vamos inserir mais alguns últimos elementos, como brinquedos, uma textura de tapete. E agora vamos colocar alguns brinquedos que vão fazer parte do quarto do bebê. Brinquedos também em madeira, que vão dialogar com vários outros elementos, como o pé da cadeira de balanço, Charles Ames, e também a luminária, e uma textura de tapete para finalizar nosso painel semântico, também dentro das mesmas cores que foram utilizadas no trocador, na almofada e em vários outros elementos.
E aqui você já pode visualizar o painel semântico quase finalizado, só posicionando os últimos elementos. Lembrando que para a montagem do painel semântico você pode colocar, dispor os elementos de outras formas, sobrepondo muitas vezes as imagens, organizando de outra forma. A ideia é que ele sirva como uma referência no desenvolvimento do processo criativo do designer e que ele vá nortear, guiar todo o desenvolvimento do projeto por meio da definição de texturas, estampas, elementos como quadros, móveis e brinquedos, no caso desse dormitório. Então esse é o painel, você pode ter uma ideia do painel finalizado e que você possa desenvolver um painel também na sua casa utilizando colagem e não necessariamente no computador. Espero que você tenha gostado do desenvolvimento desse painel semântico, utilizando como referência o design escandinavo, e que você possa participar do fórum enviando suas dúvidas, comentários e também o desenvolvimento do seu painel semântico. E até a próxima!